Lar de Frei Luís é o resultado da união dos ideais do seu fundador, Luís da Rocha Lima, e de Frei Luís. Um lugar onde a caridade se faz permanente há mais de 70 anos. Conheça agora os nossos projetos sociais. Para continuar praticando o bem e a caridade, o Lar de Frei Luís precisa de recursos. O seu apoio é fundamental para a continuidade dos diversos projetos sociais que realizamos. Na área da saúde, um dedicado grupo de profissionais, todos voluntários, prestam atendimento ambulatorial gratuito para a população. São enfermeiros, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, pediatras, ortopedistas, médicos de várias especialidades, atendendo a mais de 1.000 pessoas por mês. Além desse atendimento médico, o Lar de Frei Luís também faz doações de medicamentos, somente com receita médica, emitida por qualquer rede de saúde municipal, estadual ou privada. Para aqueles que necessitam de apoio psicológico, um grupo formado por mais de 40 profissionais voluntários faz o acompanhamento e a supervisão psicológica individual, familiar e de grupo para pessoas que buscam equilíbrio e suporte emocional. A Casa de Felipe é um espaço reservado para a longa permanência de idosos. Hoje são acolhidos 28 idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade social. Nossos idosos encontram no Lar de Frei Luís o verdadeiro amor de uma família. Para atender as nossas crianças, funcionários e voluntários, o Lar de Frei Luís conta com refeitório e cozinha supervisionados por nutricionistas, onde são servidas mais de 2.300 refeições diariamente. Com foco nas ações sociais, distribuímos sempre na última terça-feira do mês as sacolas de Maria da Paz. Uma cesta básica para pessoas carentes ou sem recursos, vindas de comunidades e que dependem desta cesta para a subsistência. A sua doação é fundamental para a continuidade desse trabalho. Já na primeira terça-feira do mês, distribuímos a sacola de Maria da Luz, que leva itens do enxoval para bebês e produtos para gestantes sem recursos. As futuras mamães não ganham apenas a sacola, recebem também orientação jurídica sobre pensão, direitos e deveres dos pais, dos avós, e também orientações sobre as fases do período da gestação. Porque é liberado o Bolsa Família, mas há um acréscimo do valor do Bolsa Família por a mulher estar gestante. De forma voluntária, uma equipe de costureiras realiza com muita criatividade e carinho o trabalho de confecção de roupas e diversas peças do enxoval de bebês para as grávidas atendidas no projeto Maria da Luz. As contribuições que recebemos mantêm mais de 250 crianças matriculadas em período integral, recebendo 5 refeições diárias, alfabetização, lazer e carinho. Esse mesmo projeto social contempla ainda aproximadamente 240 crianças e adolescentes de comunidades próximas e também os alunos de escolas públicas da região, que recebem reforço escolar, alimentação, atividades culturais, cívicas, esportivas e de lazer.
Grupo Meimei oferece apoio pedagógico e proporciona a inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Em horário integral, nossas crianças desenvolvem um trabalho que valoriza o convívio e estimula a socialização. A milenar terapia da acupuntura também está presente nos serviços oferecidos no Lar de Frei Luiz, promovendo o tratamento de dores, desequilíbrios energéticos e de diversas doenças sistêmicas. A cromoterapia, tratamento alternativo associado às práticas esotéricas, promove a cura de algumas doenças, restabelecendo equilíbrio e harmonia entre o corpo, mente e emoções. O Bosque Maria de Nazaré ganhou um novo paisagismo, dando mais comodidade aos que usam esse espaço para leitura ou meditação, em plena conexão com a natureza. As escadas de acesso foram refeitas e um novo sistema de som foi instalado, permitindo que as palestras sejam ouvidas com maior clareza. A editora do Lar de Frei Luiz está revitalizada com novas publicações de jovens e consagrados autores. Para manter tantos projetos sociais e atividades em funcionamento, precisamos gerar receitas. A venda obtida com produtos do bazar, boutique e antiquário são de extrema importância para a manutenção do Lar de Frei Luiz. Por isso, estamos sempre aperfeiçoando o sistema de captação e triagem das doações. Você assistiu uma boa parte dos projetos sociais que desenvolvemos aqui no Lar de Frei Luiz. Para realizá-los plenamente, temos um custo mensal muito elevado e por isso precisamos de toda a ajuda, de muita ajuda. Por favor, divulgue o nosso vídeo, indique-nos para empresas e para empresários que possam contribuir financeiramente ou com doações de produtos para seguirmos com esta obra grandiosa. Contamos com vocês. Muito obrigado. Transformar o sonho da caridade em realidade é a verdadeira obra de beneficência. Ajude a ecoar o trabalho do Lar de Frei Luiz. Acesse o nosso site e nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos projetos. Faça a sua doação. Divulgue. Participe. Bom dia para todos, os que estão aqui presentes e os que estão aí na tela. Essa aula, ela é uma aula que me trouxe alguns questionamentos na hora que eu anunciei o seu título. Espiritismo e política. Professor, o senhor vai falar sobre política e misturar política com espiritismo? O senhor não acha isso perigoso dentro de um caso espírita? O senhor está bem orientado sobre isso? O senhor tem que ser muito cauteloso, justamente porque na casa espírita há corrente de todas as ideologias políticas, e o senhor não pode falar mal de nenhuma delas. O senhor tem que ser apartidário. Falei, bem, a orientação que eu tive foi muito simples. Eu vou falar sobre ciências políticas, como é a construção da política, e não de partidos. É uma visão conceitual, uma visão doutrinária da ciência política, como se constitui a política e não os políticos. Mas essa aula, pessoal, é uma aula que, à medida que eu fui trabalhando nela, ela ficou muito grande. Então, como ficou muito grande, eu dividi em duas partes. A parte de hoje será apenas, estudaremos as ciências políticas, que eu acho que é uma cultura que todos deveriam ter também, para saber o que é política, o que existe, já que a mídia não ensina a vocês esses conceitos básicos, para que vocês formem a cidadania. E na outra aula, na parte 2, que só vai ser em março, porque em fevereiro nós temos o carnaval,
tem umas coisas que nos impedem, eu falarei sobre o Espiritismo. Qual é a essência do Espiritismo? E qual é a convergência dessa essência com as atividades políticas e quais são as divergências? Quais são as intersecções e quais são as dissonâncias? Então, na aula de hoje, nós vamos para a primeira parte e, como sempre, antes de começar a aula, eu gostaria de fazer uma prece. Eu espero que vocês me permitam. Jesus amigo, Deus nosso Pai, estamos aqui, mais baixo, por favor. Estamos aqui no momento de divulgação da doutrina espírita. Os antigos gregos colocavam nos seus templos, em muitos frontões, que é a testeira do templo, o frontispício do templo, a frase: conhecimento é poder. Quanto mais nós conhecemos, mais articulações, reflexões, análises e decisões nós tomamos na vida. Ou seja, somos cada vez mais competentes para dirigir o nosso próprio destino. Se o conhecimento é poder entre os antigos gregos, na Ilíades, hoje ele vem sendo dificultado na sua divulgação em razão de uma série de circunstâncias midiáticas. Mas aqui no nosso curso nós faremos a divulgação do conhecimento e do conhecimento ligado ao espiritismo, à doutrina espírita, que será realmente a grande modificação moral que o mundo poderá receber, que o Espiritismo só tem uma máxima: fora da caridade não há salvação. Caridade é solidariedade, é fraternidade, é igualdade, é irmandade, é ajuda, é estender a mão na assistência material, dando uma cesta básica, e estender a mão numa assistência intelectual, informando e dando forças psicológicas, emocionais e de conhecimento para que as pessoas sustentem melhor as suas dificuldades na vida, os seus percalços. Portanto, estamos começando essa aula pedindo orientação de todos aqueles que estão conosco no mundo espiritual. Privilegiadamente pedimos a Jesus que nos abençoe e a Deus Todo-Poderoso que nos fortaleça. Agradeço a todos, a presença de todos aqui no anfiteatro e a todos vocês que estão me ouvindo. Título da aula: Espiritismo e Política, suas interseções e dissonâncias. Primeira lâmina. Próxima. Próxima. É a sessão 1 de hoje. Bem, qual é a definição de política? Política. Quando a gente começa uma aula, a gente tem que definir alguns conceitos, alguns princípios que serão, eu diria, pausadamente encaminhados no texto da aula. Nós não podemos ter terminologias fechadas que prejudicam a compreensão da didática e do conteúdo. Então, o bom professor, ele começa sempre com introdução e definições em seus aulas. Então, o que é a política? Política vem de politikos, cidadão, que viveu numa polis. Políticos que viveu numa polis. E polis é cidade. Tudo bem. É, pois, o cidadão que participa da sociedade. O político é o cidadão que participa da sociedade. Isso na antiga Grécia, né, em Atenas. Na época da Grécia Antiga,
a participação era possível em razão do pequeno número de habitantes. Então, eles se reuniam numa grande praça, né, que eles chamavam muitas vezes de ágora, e ali eles discutiam os assuntos importantes daquela comunidade. Como era um número pequeno, eles podiam ter o perpassamento, a integração, a influenciação dos eleitores com os políticos. Eram face to face. Então, havia realmente condições do coletivo exigir mais da sua liderança. Mas isso na antiga Grécia. Portanto, politikos é cidadão e polis, cidade. Próximo. Bom, tendo por base essa população reduzida, o filósofo grego Platão, que é discípulo de Sócrates, Sócrates nada escreveu, todos os textos de Platão são escritos por Sócrates, por Platão, todos os textos de Sócrates são escritos por Platão. Então, o Platão reproduz um texto do seu professor Sócrates num livro chamado A República. É um livro ideal, porque naquela pequena comunidade há uma liderança e a confluência de interesses se faz viva, atuante, presencial. Então, de acordo com a realidade que ele vivia, ele configurou o chamado Estado Ideal. O Estado Ideal. No livro A República. E aí vem a pergunta: qual é a essência da justiça? Qual é a essência da justiça? Justiça, vocês sabem o que é. É consignar o direito a cada um. Quer dizer, se eu tenho uma propriedade, eu adquiri ela honestamente, com o meu trabalho, ela é minha. E a justiça me consiga no direito de ter essa propriedade. Então, a justiça, ela estabelece e consigna os direitos do indivíduo, como também os deveres que lhe obrigam a ele, dentro da comunidade. Então, isso que é a justiça. A justiça é a consignação de um direito e o reconhecimento de um dever. Bem, a partir disso, no livro A República, Platão indaga qual é a essência da justiça. E a essência é clara, é a ética. Justiça se faz em ética. E o que é ética? Ética é o estudo do comportamento humano. São as normas de comportamento. A gente tem a ética médica, comportamento dos médicos. A ética dos engenheiros, engenheiros e arquitetos, dos advogados. Todo coletivo, todo grupo social que se reúne, ele tem que ter princípios de valores nas suas atividades. E essas normatizações de valores, de deveres e no caso, de deveres que a eles recebem, é chamado ética. Quando a ética confunde com a moral, muitas vezes. Mas a moral é um juízo de valor para uma comunidade. Por exemplo, temos uma moral do islamismo, os países islâmicos. Então, as mulheres têm ali uma realidade social, não há como. Então, é a moral islâmica, dos países islâmicos. Mas temos uma moral do Ocidente, é outra moral em relação às mulheres. A moral de uma tribo australiana, é uma moral deles. A moral é algo que flutua de acordo com a época, com os costumes e com os valores daquela comunidade. A moral de uma comunidade não é necessariamente a moral de outra. E como a moral varia, há que normatizar essa moral. Uma comunidade normatiza essa moral. E essa normatização do comportamento humano, para o bem, é chamado que ética. Então, a partir disso, o nosso professor Platão, ele diz que a justiça é a substanciação ou a consubstanciação da ética. Quer dizer, e com isso a política tem que ser ética. Quer dizer, ela tem que ter valores,
de respeito ao próximo, aos princípios da sociedade. Então, nesse momento, ele toma uma visão altamente idealista, porque as pessoas não são todas éticas e nem todas se comportam da mesma forma. Mas ele coloca aí e funde a justiça com a ética. Esse é o valor de Platão. Por isso que é chamado o estado ideal, que é uma utopia platônica, no caso, socrática também. Porque o estado ideal seria as pessoas todas viverem respeitando absolutamente o comportamento dos outros e respeitando os direitos dos outros e os seus próprios deveres também. É algo incrível, né? Por isso que é um estado ideal, ele ficou no mundo das ideias, ele não caiu para a realidade. Próximo. Então, a teorização platônica leva à justiça, está lá em cima, gera a ética, a justiça é a ética, ele funde, e essa ética que vai normatizar a política. Como seria bom isso, né? Olhem para mim, como seria bom a gente não precisar, aqui no mundo, termos grades, temos prisões, temos polícias, temos repressões, etc. Por quê? Porque se nós todos tivéssemos uma ética que é a ética do bem, aquela pregada por Jesus, nós não precisávamos de ter ninguém policiar os nossos atos. Nós nos comportaríamos normalmente em relação aos outros. As nossas casas teriam as portas sem travas, não precisaria isso. Então, esse é o grande ideal platônico, o respeito aos direitos dos outros e o cumprimento dos seus deveres no sentido de igualdade, né? E de não prejuízo. Então, ele forma aqui o que ele falou, que é o estado moral. O estado moral. Quer dizer, o Estado, ele vai ter na sua base a moral. Vocês estão me entendendo? Quem não entender, me pergunta. Porque eu estou aqui para ensinar vocês. É o estado moral. O estado moral é um estado de fraternidade, de igualdade, de irmandade, enfim, de solidariedade. Próximo. Aristóteles, que sucede a Sócrates de Platão, ele cria a doutrina do direito e da moral. Quer dizer, ele quer criar um sistema de princípios e valores que possam conduzir ao que ele chama de direito e o que ele chama de moral. Então ele diz, ele desenvolve a ética em torno de o que ele chamaria, qual é o final de todo esse sistema? O bem supremo. Chama a política a ciência, que investiga e para tal é absolutamente necessária a justiça. Então ele faz um sistema agora que ele vai investigar o comportamento do indivíduo, qual o comportamento adequado, o que tem que ser feito e aplicar esse comportamento ao núcleo de justiça. Então a justiça, mais uma vez, vai repercutir o quê? Não estou escutando bem não, né? Fiquei isso, ética. E diz Aristóteles, de todas as ciências, a política é a mais elevada. O bem em política é a justiça. E não existe justiça na ausência do bem. Que coisa incrível, né? Quando a gente estuda direito e diz, no direito é consignar aquilo, a justiça consigna o que é nosso direito. Não é assim? Essa vara é minha, então eu tenho a propriedade dela e a justiça consigna que essa vara é minha. Ninguém pode tirá-la de mim. Não pode, sob nenhum pretexto. Se ela é minha propriedade. Mas Aristóteles vai mais além do que essa vara. Ele vai mais além, querido. Ele vai mais além, é um princípio moral. Ele diz que o direito que eu tenho é o direito de viver bem, do bem-estar. Bem-estar psíquico, bem-estar material e bem-estar espiritual. Vocês estão entendendo? Então, o conceito de bem-estar e de bem é um direito do indivíduo em Aristóteles, no caso do cidadão.
Então diz que a verdadeira justiça é a que reconhecerá em cada um o direito de estar bem, ou bem-estar, em todos os níveis, desde o familiar, social, etc, etc. Não pode passar fome, não pode ter problemas de segurança, de furto, de desonestidade, ele tem que estar bem. Esse que é o princípio fundamental da justiça em Aristóteles. É o princípio do bem-estar ou do bem. Vocês estão acompanhando bem? Não é? Isso que, essa história da política. E ele diz aqui, e a justiça inexiste. Inexiste justiça na ausência do bem. Puxa, isso é muito tão importante isso, né? Ah, eu quero ser justo, vou ser julgado. Irmão, tudo se consagra num único valor. E o único e maior de todos, o bem. Se não há o bem, não há justiça. Não tem como. O bem é o respeito dos direitos e dos deveres. Dos direitos e cumprimento dos deveres. Bom, isso está na política, está aí a referência bibliográfica, que é o livro A República, 27ª edição, Nova Fronteira. Próximo. Então, a política nada mais será do que do exercício da justiça. A política é o exercício da justiça. E a justiça consiste no quê, meu amor? O reconhecimento do bem. Maravilhoso, né? Parece que a gente está num paraíso, né? Formamos aqui um mundo ideal, nós, né? Estamos juntos nisso. Próximo. Bem, a partir dessa definição de justiça, que começa lá atrás, em Sócrates, passa para Platão e passa para Aristóteles, Aristóteles agora quer estudar o Estado. O Estado. O que é o Estado? O Estado é um território de uma nacionalidade, de um idioma comum, basicamente, de valores culturais, étnicos, linguísticos. É um Estado, não é? De sua independência. Então, o Estado brasileiro, ele fala a língua portuguesa, ele está limitado na sua geografia, ele tem as suas tradições, tem os seus costumes, tem o seu governo. Não confunda governo com Estado. Governo é o ato de ação, de governança, de gestão. O Estado está acima do governo. O governo, às vezes, é transitório, o Estado é permanente. Está claro? Não? Então, ele quer fazer um Estado, criar um Estado, em cima desse juízo de valor político e ético. A política tem o seu lado de ciência, diz Aristóteles. Deve indagar e pesquisar o que seja melhor para a sociedade. Então, nesse momento, a política toma um caráter também de ciência, de pesquisa. Ela está sempre num processo indagativo. Eu diria um caráter filosófico, que ela está sempre indagando o que é melhor. O que é melhor. O que é melhor para a sociedade. E os costumes variam, como eu falei, também de acordo com a época. O que é melhor para essa época? Porque as leis que tínhamos lá atrás, hoje não são aplicáveis. Então, essas leis têm que ser mudadas. À medida que a civilização avança, as leis vão ficando mais abrandadas e mais, eu diria, aperfeiçoadas. Na Idade Média, nós tínhamos leis terríveis. Não é? O senhor feudal era dono daquele território todo, tinha um exército, e todos os seus servos, família, eram propriedade dele. Vocês acreditam nisso? Acreditam? O senhor feudal? Essa era a lei. O senhor feudal era dono dele, do servo. Isso foi evoluindo. Isso é impossível hoje. Essa lei acabou. Em 1932, as mulheres não podiam votar no Brasil. A partir de 1932, com Getúlio, que elas receberam o direito de votar. Isso é uma lei. Quer dizer, as mulheres, na nossa época colonial, só podiam fazer a faculdade de Belas Artes.
boate, só. E atividade doméstica, travava a mulher. Não é? Mas à medida que foi evoluindo o processo, hoje as mulheres, graças a Deus, estão no nível executivo de grandes empresas internacionais e grandes empresas estatais. Bem, a partir disso, Aristóteles formula leis e códigos, quer dizer, ele vai pesquisar, e que vão atender o Estado. A Constituição, com suas leis e artigos, são tarefas do bom legislador, no caso do político atuante. Então, ele vai constituir leis. Constituir leis é a Constituição. Não é? Então, o bom legislador vai procurar na pesquisa o que é o melhor para a sociedade, como devem ser aplicadas essas leis para uma vida no bem-estar social, no bem-estar espiritual, no bem-estar físico, no bem-estar intelectual. Ele vai procurar. Aí ele descreve o estado ideal, ele reporta lá a moral socrática, a moral platônica e a ajustação dos estados à realidade que o Estado vive, as particularidades da sociedade, daquela economia. Né? Na época ali a economia era mais agrícola, não tinha indústria, a parte cultural que era muito boa entre os gregos, sobretudo a escultura, a poesia, a parte religiosa, a dramaturgia também, religiosa e as tradições e os costumes. Então ele vai adaptar aquilo dentro daquela realidade, formular as leis, cujo objetivo comum terá que ser ético, e sendo ético vai causar o quê? O bem-estar. Tudo que não causa o bem-estar é aético. É a privação do ético. Próximo. Então, nós vemos aqui o que foi dito. A política, em Aristóteles, se torna uma ciência, indaga o melhor para a sociedade, formula as leis e os códigos, com isso forma o estado ideal e ajusta tudo isso à sociedade da época, com sua cultura, tradições, costumes e religiões. Então, meus alunos, nós estamos vendo uma coisa interessante aqui. Nós estamos vendo que esses primeiros filósofos, que tiveram também uma atividade de legisladores, eles procuravam sempre um bem social, eram idealistas. Né? Eles eram homens diferentes da gente de hoje, dos políticos de hoje. Também é fato que eles se juntavam no que eu falei numa ágora, na Atenas, e discutiam os problemas da comunidade diretamente com seus representantes, coisa que hoje não acontece. Então, a gente tem que entender que o mundo lá de fora trouxe tantos ensinamentos, tantos valores, tanta procura de justiça, que é impossível hoje nós desconhecermos a história da política. Porque assim que foi a proposta da política, a justiça que consagra o bem, o direito do bem, bem-estar. Mas isso é ideal, professor Paulo, isso não vai funcionar. Eu sei que não vai funcionar ainda. Tudo que a gente pensa e não funciona e idealiza é chamado o quê? Alguém me ajuda aí que eu estou esquecendo. Utopia. Utopia é alguma coisa que a gente pensa, idealiza, mas não se concretiza. Né? Tem alguns livros, tem um do livro de Thomas More, na Idade Média, que fala sobre uma cidade utópica. Né? Bem, então, nós estamos andando nesses princípios gerais que estão introduzindo o conhecimento à política. Próximo. Aí sim. Aí veja o que eu falei. Aristóteles, a utopia do Estado ideal. A utopia do Estado ideal. A política como construção do comportamento ético. Olha só que coisa fantástica. Nós agindo para cada vez mais gerarmos o bem-estar do próximo, o bem-estar da família, que é a célula máter da sociedade, a célula mãe,
o bem-estar da sociedade, o bem-estar do Estado, o bem-estar da nação. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. Mas isso fracassa, claro que fracassa, pela imperfeição do próprio cidadão, do próprio homem, porque o homem que está aqui hoje vai ser o político lá amanhã em Brasília, ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Não é? Mas não teve êxito, claro que não teve. Posteriormente, para fins de ajustamento social, criaram-se códigos e leis. Pessoal, a existência de justiça é o fracasso do estado ideal do bem. Se houvesse o estado ideal do bem, não haveria necessidade da justiça nem de polícia. Porque todo mundo saberia os direitos do próximo e os deveres que a ele obrigam. Vocês entenderam? Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando foi questionado lá pelos fariseus sobre uma moeda que tinha esfinge de César, ele diz, a justiça do César é a matéria. Toma, essa moeda é da matéria. Agora, o outro lado dela é do espírito, que nos consagra a Deus. Então, ele capitulou os deveres que consignava a cada um. Dai a César, o dever de dar a César a matéria, e a obrigação nossa de dar a Deus a nossa atividade espiritual. Não é? Bem, então, o estado perfeito de Aristóteles configura na prática a utopia, da mesma forma como na República do Platão, a primeira utopia. Política e ética são difíceis de compatibilização. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Eu quero ver se alguém levanta a mão. Política, levanta a mão quem concorda, senão não me estimula. Política e de ética, isso, é difícil compatibilização? É. Nós vamos estudar por que isso não ocorre, por que não se compatibiliza. Próximo. Bom, o comportamento ético do cidadão, a moral dele, do bem, vai formar a comunidade de cidadãos, o coletivo dos cidadãos, vai formar o estado platônico de Aristóteles e Platão. Tudo bem. Entretanto, esse ideal do bem, ele fracassa pela impossibilidade e a natureza dos próprios indivíduos. Allan Kardec diz que isso se deve sempre, o Espiritismo sempre bate nisso, é no egoísmo. Você ouviu falar? Egoísmo é a chaga da humanidade, tem diversas mensagens sobre isso. É o egoísmo, quer dizer, o indivíduo quer para si tudo e não quer nada para o outro. Como ele quer mais para si e menos para o outro, causa um desequilíbrio. Ele quer mais direitos para ele e menos deveres. Não é? Vocês estão me entendendo? Então há um fracasso nisso, mas a base é uma base espiritual, egoísmo, psicológico, moral. Aí falha, erra. Aí corrige esse erro, mas não é uma correção. Está errado isso aí, é uma adaptação. Aí impõe as leis e os códigos. Tem uma máxima que diz, quanto mais leis e mais códigos, maior a imperfeição da sociedade. Quanto menos leis, maior a perfeição. O que é o erro? Erro é o estado da teoria, a não conformidade da teoria com a coisa, com o fato. Quer dizer, aqui tem a teoria e aqui é o fato. Quando a teoria é diferente do fato, é o erro. Ou seja, quem comanda a verdade são os fatos, as coisas objetivas, as coisas lógicas. Quando não segue numa lógica, quando não segue o fato, aí se dá o erro. Eu errei porque não conhecia aquilo. Porque eu disse que aquilo, a minha narrativa era essa, que eu vi lá na mídia, que aquela narrativa era aquela, quando eu fui ver era totalmente diferente. Quer dizer, o fato era a verdade e a mídia era mentira, era fake. Próximo.
Bem, agora eu vou entrar num título aqui que, pessoalmente, me dá muita satisfação. Muita. É a constituição dos 3 poderes num Estado democrático ou numa república, um Estado democrático de direito, ou uma república democrática de direito. Os 3 poderes que devem exercer o governo político. Político. Quer dizer, depois de Sócrates, Platão, Aristóteles, houve um cientista político chamado Barão de Montesquieu, que foi contemporâneo da Revolução Francesa. Ele, nos anos 1700, fez uma proposta de gestão do Estado. Que coisa! São os 3 poderes. Vocês já ouviram falar nisso, nos 3 poderes? Já, graças a Deus. É um triângulo equilátero, a distribuição deles. Lá em cima, número 1, executivo. À esquerda, número 2, legislativo. À direita, número 3, judiciário. Vamos ver quais são as prerrogativas e as obrigações de cada um desses poderes. Está claro aí? Não é? Porque você agora é um eleitor, você delegou um representante seu para dirigir o país. Esse país é dirigido por 3 poderes, dentro da visão montesquiana da separação dos poderes, que é realmente a mais aproximada para o equilíbrio de um Estado e o assentamento da democracia. Fugindo disso, a democracia é ferida. É ferida, lamentavelmente. O primeiro poder, o executivo. O executivo é o presidente. É o presidente de uma república. Ele assegura a execução da lei e regula as emendas que o legislativo manda para ele de leis, por meio de sanções, emendas, decretos, também estabelece decretos de portaria. Então, o executivo, ele é ação. Ele é ação. Ele, por isso que é chamado execução, e vai gerar executivo. Ele executa, ele determina. Mas as determinações dele também são limitadas. Ele tem que zelar pela lei, a lei determina isso, ele vai fazer isso, ele não pode fugir da lei. Vocês estão me entendendo? Um presidente não pode fugir da lei, tem que cumprir a lei para o bem-estar social. E, quando recebe emendas, recebe projetos de lei que são aprovados no Senado e na Câmara, ele pode sancionar isso, aprovar e pode emendar e devolver. Está claro isso? Ele depende, então, da formulação das leis do Legislativo. Também pode fazer emendas e portarias que são atos executivos limitados, né? Criar ministério, eles podem criar ministério. É um ato do Executivo. Pode criar 200 ministérios? Pode. Pode. Se puder, né? Se for possível, né? Bem, o Legislativo. O Legislativo tem o direito de legislar para o bem comum. Ele faz as leis. O Legislativo vem de leis. E o bem-estar social em todas as suas necessidades e formas. Então, tem que criar leis que se aproximam do bem-estar social. Tem que criar leis que defendam as pessoas, o cidadão. Eduque o cidadão, ele tem que criar leis. Tem um Código Penal, que são as infrações, eu diria, ao próximo, diretamente, não é? Infrações de ordem física, né? Roubo, estelionato, etc. Tem um Código Civil,
que são outros códigos. Ele tem que criar leis, e essas leis é que vão o quê? Fazer o tecido social. Porque uma sociedade, para a gente viver coletivamente, a gente tem que seguir alguma coisa em comum. Lá no condomínio, tem a lei do condomínio, a convenção do condomínio, né? Não pode fazer barulho depois das 10 horas, não pode ir no playground jogar futebol com as crianças, tem uma série de coisas. Então, toda coletividade tem que ter princípios comuns, que aqui a coletividade nacional são chamados leis para harmonizar a convivência. Vocês estão entendendo bem isso? Então, porque eu fico preocupado, eu tenho que andar com isso, mas eu me preocupo com vocês. Quais são as qualidades das leis? Elas devem ser justas, quer dizer, consignar o direito do próximo. Objetivo, o bem-estar social. Elas têm que se gerar uma melhor qualidade de vida para todos nós e preencher as nossas necessidades e carências. Sejam possíveis e realizáveis na prática. Quer dizer, eu tenho que formular uma lei que caia na prática. Por exemplo, uma lei que não cai na prática é o marxismo. Porque essa realidade da prática, a realidade que configura a prática como real, a filosofia que configura a prática como o verdadeiro, quando a gente coloca o marxismo na prática, embora os ideais dele sejam socialistas, etc., de uma forma mais radical, é verdade, ele não consegue se assentar. Então, nenhum país que adotou o marxismo teve uma longa duração de governo. Ou, se tem a duração, está sob o regime de restrição das liberdades dos indivíduos, sob uma ditadura. Então, esse conceito de lei, então, ele tem que ser realizável na prática. Por exemplo, tem uma lei maluca que foi feita, dizendo que o juiz que decide, ele deve levar a decisão para outro juiz coparticipar com ele daquela decisão. Quer dizer, tirou a soberania do juiz e dividiu com outro juiz. Então, o processo seria julgado, depois de julgado seria dividido com outro juiz, aí caberia recurso, devolveria para o primeiro juiz, junto com o segundo juiz, depois um outro recurso ia para a segunda instância para os desembargadores, depois ia para a terceira instância, que é o Supremo Tribunal da Justiça, vamos supor, e tudo isso é impossível de realizar, é impossível. Então, é uma lei que foi colocada, mas não foi possível de praticar, e assim temos muitas delas, né? Então, nós estudamos então o Executivo, que é a presidência, e o Legislativo, que são as duas câmaras que nós temos, a Câmara de Deputados e o Senado, ele que criam as leis. Bem, e vimos as qualidades das leis. E o terceiro é o Poder Judiciário. Hoje, a justiça como um todo, desde a justiça de primeiro grau, tribunal de primeiro grau, até lá em cima, o Supremo Tribunal Federal. O Judiciário tem três deveres: formular leis. O Legislativo formula, mas ele tem leis. As leis dele são ligadas mais à Constituição, que são leis gerais para todos os brasileiros, de direitos, deveres, etc. Ele tem que zelar pela Constituição e criar leis, e discutir leis nesse nível, porque no nível civil e no nível penal já tem outras instâncias, que não são do Supremo Tribunal. Deve aplicar as leis. E as leis consigam, então, o dever. O segundo dever, está errado. Então, ele formula as leis e aplica as leis. O Judiciário. O Judiciário vem, como eu disse, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal. O segundo dever, interpretar as leis de acordo com o espírito
de quem as ditou, procurar sua linha de pensamento e inspiração. Montesquieu, 1748. Quer dizer, quando a gente vai interpretar uma lei, a gente tem que ver como o sujeito, o legislador, ele escreveu essa lei e tentar nos conjugar na nossa interpretação a intenção que ele teve. Eu não posso desvirtuar a lei. Essa interpretação dizem que é muito subjetiva, e às vezes é subjetiva. Foge do fato em si. Foge do direito, porque o direito é o fato. É o fato. Trabalha em cima de fatos, e não de ideias. Mas ali há uma dimensão que ele interpreta, faz uma casuística, dá uma volta e vai para o lado. Mas o espírito da lei ele descumpriu, porque não foi assim que o legislador a escreveu. Então, ele tem que interpretar o espírito de quem agitou e procurar sua linha e pensamento, inspiração. Montesquieu. O terceiro dever: não criar novas leis, preste atenção, e artigos, porque isso é uma usurpação do papel do legislador, lá de cima, do legislativo. Quem legisla, quem cria as leis é o legislativo. Quem aprovou o Código Civil foi o legislativo. Quem aprovou o Código Penal foi o legislativo. São os senadores, deputados. O legislador, ele não, nesse caso, o judiciário não pode legislar. Ele está para julgar e não legislar. Vocês estão entendendo bem? Bem. E não executar, às vezes, o artigo. E artigos, que é usurpação do papel do executivo. Ele não pode se tornar executivo, ele faz uma lei e determina, executa. Não, ele não pode fazer isso. Deus que me perdoe. Não foi isso que Montesquieu quis dizer. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, há uma usurpação do legislativo, legislando à margem do legislativo, uma usurpação do executivo, dando execução a leis que não competem, tomando medidas que não são suas, puramente legislador. Isso quem está falando não é o professor Paulo. Não, é Montesquieu, em 1748. Se vocês quiserem ler a obra dele, O Espírito da Lei, é uma obra clássica sobre isso. Próximo. Bom, esse gráfico aqui, ele é maravilhoso. Ele fala, ainda em Montesquieu, da separação dos poderes, que eu já falei aqui, legislativo, executivo, legislativo e judiciário, eu já falei. Então, agora, ele equilibra esses três poderes, não é? Então, aí, é esse triângulo equilátero, de todos os lados iguais. É uma ilustração. Aqui em cima, no vértice, é o executivo. Aqui à direita é o legislativo. E aqui à esquerda é o legislativo. E aqui à direita é o judiciário. Executivo, legislativo, judiciário. O legislativo aqui, ele não governa, ele não pode ir em cima do executivo. Quer dizer, a Câmara e o Senado não podem executar coisas que são de ordem da presidência. E a presidência não pode legislar. Então, esse aqui se atém à legislação, é proibido o governo a ele, a ação, e é proibido ao presidente legislar. A segunda é o legislativo. O legislativo não julga, porque isso é atributo do judiciário. E o judiciário não legisla, que é atributo do legislativo. Vocês estão acompanhando isso? Bom. E, finalmente, o executivo não julga. Aqui, o executivo não julga. Mas o judiciário não governa, não tem ações. É na base desse triângulo equilátero, nessa teoria de pesos, de freios e contrapesos, que se assenta como uma coluna grega harmônica, 2, 3, a estabilidade do sistema social. Não venham com sofismas, porque isso são conceitos
políticos importantíssimos criados por diversos pensadores ao longo dos séculos, para que nós tenhamos um sistema social estável, o legislativo cumpre as suas funções de legislar, o judiciário cumpre as suas funções de julgar e o executivo cumpre a sua função de agir. Então, nós estamos aí fugindo do princípio de estabilidade do Estado, de acordo com Montesquieu, Barão de Montesquieu, 1748. Próximo. Bem, vou beber uma aguinha aqui um instantinho. Essa aula é um pouco pesada, sabe, para o meu lado. Eu estou mexendo com muita coisa, mas eu não estou mexendo, eu estou dizendo da ciência, né? Muita coisa em muitos países do mundo, né? Muitos. Bem, Estado, quais são, e cidadão, quais são os deveres do Estado e os deveres do cidadão na configuração política? O Estado, ele se obriga à proteção do cidadão e da família. Tá? O Estado tem que criar leis que nos protegem e a nossa família. Ele não pode aceitar o furto do Estado como um ato natural de um processo sociológico, porque ele fere os nossos direitos de propriedade. Então, ele tem que zelar pela nossa segurança, pela nossa família, pela sociedade como um todo. Isso é uma obrigação do Estado. E tem que zelar pelo progresso e prosperidade sociais. Ele tem que avançar na sociedade, na educação, nas grandes pautas da sociedade, saúde, meio ambiente, etc., cultura, etc. Então, ele se obriga, e atrás dele tem quem? Qual é a base desse Estado? Eu acabei de falar, é o triângulo. Embaixo desse Estado está o triângulo. Está lá em cima o executivo, legislativo aqui, o legislativo aqui, o judiciário aqui. Então, assentado nesse Estado, esse triângulo dos três poderes, ele leva o progresso, cria condições de progresso para o social. Não é bonito isso? Na teoria isso é tão bonito, né? Tão bonito, né? Como ele chegava, Platão, então, Estado platônico, etc. E o cidadão? O cidadão que tem obediência às leis que são estabelecidas pelos legisladores, não é? E ainda também tem a obrigação de pagar impostos, de fazer o serviço militar, eu não sei como está hoje, mas o serviço militar, e fazer o voto. São obrigações do cidadão, essas são obrigações mais singelas que eu trouxe. Então, de um lado tem direitos e deveres, e do outro lado tem direitos e deveres. Estado e cidadão. Dessa harmonização Estado-cidadão, baseada no triângulo equilátero de Montesquieu, há um Estado que vai caminhando para uma situação social melhor. Não se esqueçam, a repressão fere todo esse sistema político, porque aqui tem que ser um grau de liberdade para executar essas leis, discutir, se opor, criticar, enfim, vetar, votar. Então, esse é um sistema que tem que dar liberdade a todos nós para expormos a nossa ideia, já que nós não temos aqui a condição de levar a calúnia, a difamação de ninguém. Isso é outro problema, que não é problema nosso, é problema penal. Mas essas coisas aqui têm que ser discutidas. A política tem que ser discutida. As ciências políticas têm que ser discutidas. Não pode ficar escondidas, não. Próximo. Bom, aí nós chegamos a uma alteração profunda nos conceitos de Sócrates,
de Platão, de Aristóteles. Lá atrás, o Estado ideal, ou a política ideal, ela tinha como instrumento a justiça para formar a ética. A justiça tinha que ser ética. Então, o objetivo final desses filósofos seria sempre a justiça. Eles trabalhavam para fazer a justiça social. Na concepção moderna, isso foi destruído. Hoje, a definição de política, por muitos, é a conquista do poder. Sabe? Não é mais a justiça social lá embaixo. Não é mais a ética lá embaixo. É o poder. O poder de governar. O poder de legislar. O poder de julgar. Com o poder se governa o Estado. O governo do Estado sustenta embates e conflitos com os opositores. Surge outra função, negociação. Então tem uma função, o Estado hoje moderno, o poder que ele busca, o governo e a negociação, para poder ter os seus projetos aprovados, as suas pautas. Então, lamentavelmente, trocou-se um valor ético por um valor de poder. Não é triste isso? Não é triste? Não é a ética que dirige mais a política, é o poder. Bem, e no Estado moderno, político, tem as negociações, que são as concessões que se fazem entre os partidos, os acordos, e tem o ato de dirigir o país, que é o governo dele. Esse é o Estado moderno. Próximo. Portanto, a política moderna perdeu o seu caráter ético-moral e trocou esse caráter ético-moral pelo exercício do poder. Então, o poder é maior que o exercício do poder é maior que o exercício da ética. Próximo. Bem, agora, quando nós, ao governo, a política, o governo, ele tem suas ações sociais, não é? Que eles chamam de pautas, que são objetivos sociais que eles se propõem a trabalhar. Então, quais são as pautas de um governo? Essas pautas de governo são ditadas pelas organizações políticas ou partidos, né, que são os grupamentos políticos, né? Então, de acordo com a sua tendência, os partidos têm que ver a economia, é a pauta economia, o trabalho e a saúde, a educação, a segurança, a religião, os costumes, a tradição e o ambiente. Então, essa é a pauta que gera todos os interesses políticos e do governo. Economia, saúde, trabalho, educação, segurança, religião, costumes, tradição, ambiente. Essa é uma pauta principal. Então, cada partido político, de acordo com a sua linha, focará com maior interesse uma desses itens da pauta, ou um ou mais itens, e não trabalhar outros e tantos itens. É da diferença, isso que eu queria que você prestasse atenção bastante, é da diferença de privilegiação de determinados pautas é que se vão estabelecer os partidos. Vocês estão me acompanhando? Se eu privilegio a educação, eu tenho um partido. Se eu privilegio o gênero, eu tenho um partido.
que faz parte disso. Se eu privilegio a vida, tem um partido. Eu sou contra o aborto, tem um partido. Então, esses assuntos, esses temas, são as pautas e que são levadas por interesses do Legislativo e firmados pelo Executivo. O Executivo também pode apresentar o seu projeto ao Legislativo. O presidente pode apresentar um projeto de lei, mas o Legislativo vai aprovar ou não. São as chamadas, muitas medidas provisórias que têm a duração de 30 dias. Decide isso e tem um prazo de 30 dias para julgar. Hoje nós temos lá, deve ter umas 500 medidas provisórias lá arquivadas, que não foram julgadas. É incrível isso. Bom, vamos continuar. Próximo. Foi o que eu disse. As organizações políticas, está lá em cima, são grupamentos de partidos. Então, a síntese desses partidos, do que eles propõem, a gente resume em 3 aspectos. Eles propõem a pauta econômica, que é economia, trabalho, produção. O que eles podem legislar em cima da economia, o que eles podem legislar em cima do trabalho, o que eles podem legislar em cima da produção. As chamadas pautas sociais, que são os costumes e o meio ambiente, né? O meio ambiente, defesa da Amazônia, costumes, às vezes, a questão do gênero, etc. Então, economia, vocês sabem, trabalho também, regular o trabalho, da força de trabalho e a produção. E os direitos individuais que nós temos. A saúde é um direito nosso, a educação também é um direito, e a segurança. Eu botaria um aqui em cima que eu me esqueci, que é o direito à vida. Porque no Espiritismo, o Allan Kardec pergunta ao espírito comunicante qual o maior direito que o homem tem, ou o seu primeiro direito. Ele diz, o direito à vida. Porque isso é tão importante para nós, porque quando você corta a vida de alguém, ou mesmo faz o aborto, você priva aquele espírito de encarnar. Ele não encarna, ou se ele morreu cedo, ele desencarna, né? Corta um pouco. E o que é encarnação? Encarnação é o nosso tempo de aprendizado na Terra. Nós estamos na Terra para nos aperfeiçoarmos espiritualmente. A encarnação é a grande escola terrestre. Então, se nós impedimos um espírito de nascer, ou cometemos um tipo de homicídio, nós privamos aquele espírito de estudar na escola. Expulsamos ele da escola, das experiências, das virtudes, dos vícios. Enfim, nós não podemos, do ponto de vista espírita, aceitar nenhuma forma de morte intencional. Está claro isso? O primeiro direito nosso é a vida. Isso tem que ser colocado muitas vezes no meio espírita, porque há muitos espíritas que são abortistas. Quer dizer, não são espíritas. Claro que não são. Se fossem, não seriam contra o aborto. Enfim, não há condição nem pena de morte, nada disso existe para nós, nada. Enfim, essa aqui é a síntese das pautas partidárias, que sintetizam na economia, trabalho e produção, que é econômica, costumes, ambiente, que é a pauta social, segurança e educação, que é a pauta dos direitos individuais, que eu incluí a vida. Próximo. Está enrolando aqui, pessoal? Estão querendo me enrolar, não estão deixando trabalhar não, hein? Desenrolou? Obrigado. Próximo. Deixa eu botar aqui, para o lado de cá, que não enrola. Bem, como eu falei em pautas, e falei em partidos, e falei em temas, agora nós vamos ver quais são os partidos que teoricamente existem, ou na prática existem. Está certo aí? Estão me acompanhando? Quais são os partidos?
Esse é o diagrama de Nolan, David Nolan, 1969. Era um cientista político que teve a ajuda lá de um psicólogo e fez esse diagrama para teste psicológico. Mas ele, do ponto de vista nosso, ele pode ser aplicado como recurso didático para explicar as diversas tendências do partido. Nós temos um partido lá em cima liberal, o oposto ao liberal é o totalitário, temos à esquerda o partido da esquerda, à direita o partido da direita, e no centro um outro partido. Então, liberal, centro, totalitário, esquerda e direita configuram 5 tipos de partidos, de pautas de partidos, né? Esse tem um teste psicológico, mas para didática, como eu disse, pode servir de conhecimentos políticos. Então, são os totalitário, liberal, centro e direita. São os partidos que correspondem a essas pautas de trabalho. Próximo. Bom, então vem o primeiro partido. É o partido chamado liberal. Qual é a pauta dele? Como é liberal, vem da palavra livre, é a liberdade econômica, quer dizer, economia livre, competição do mercado, né? Não ter estatização, bota todo mundo para competir, é um sistema capitalista, liberdade individual, quer dizer, o indivíduo pode ir, voltar, sair, fazer o que pode falar, o que ele pode, não pode, pode tudo, saúde, educação e segurança. Então, essas pautas, quer dizer, isso aqui é uma aula para fins didáticos, aqui talvez não seja tão preciso como o trabalho na academia ou na universidade. Mas o objetivo dessa aula tem que ser ressaltado, é informar a relação da política com o espiritismo. Eu não posso avançar muito na política, mais do que aqui, que eu já acho que é o suficiente. Por isso que temos essa síntese. A liberdade econômica, a liberdade individual, saúde, educação e segurança. Essa é a pauta do liberal. Próximo. A pauta do nazista, que é oposto ao liberal. O nazista os nazistas pertenciam ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você acredita? Isso em alemão? Arbeits, eu não sei alemão, mas alguma coisa assim. Eu sei que Arbeits, Partido, eles usaram o termo socialista, usaram o termo nacional e usaram o termo trabalhadores no partido dele. É incrível, né? É incrível. E o que é o partido? É o poder absoluto, ninguém pode questionar o poder que está instalado, a dissolução de todos os partidos, que é uma consequência do poder absoluto, não há diálogo mais, e a censura total. Censura total no sentido de você não pode dizer isso, você não pode falar isso, etc, etc, etc. Ainda mais arranjaram umas justificativas expiatórias, que os judeus prejudicavam a Alemanha, que os judeus eram uma raça inferior, mas isso foi tudo para apropriar o bem dos judeus, que eles eram muito ricos, né? Quanto mais judeus presos e mortos, mais a riqueza era transferida para eles, né? Então, uma situação triste. Bom, então é o que eu disse aqui, eles chamam nacional, o que é nacional? Exacerbação do valor prático, quer dizer, é ufanismo. Nós somos Deutschland über allen, Deutschland über allen, Alemanha acima de todos, sabe? Deutschland über allen, eram maiores, eram os arianos, né? Todos os outros eram, desculpa, né? Eram subservientes a ele. Nós aqui no Brasil, no relato deles, era um povo misto, um povo muito feio, né? Miscigenado. Deutschland über allen. Então, é o nacionalismo. Socialista. Socialismo, ele estabelece a estatização do capital e a justiça social. Quer dizer, eles não eram socialistas, eles pegavam o capital para gerar o poder deles. Quer dizer, esse socialismo, eu vou dizer para vocês baixinho, é uma furada. Porque o socialismo que pega o dinheiro para fazer as pautas de poder, não é o socialismo.
O socialismo que tem que ser feito é pegar o dinheiro e distribuir para o social, voltar para nós. Voltar para a educação, para a saúde, com fatos concretos. Chega de papo furado, né? Chega de promessa de campanha. Nós queremos são fatos. Esse socialismo não, ele pega o dinheiro e reverte todo para o governo. Então, tira o salário mínimo não aumenta o salário mínimo, né? E aumenta o quê? Em 40%, 20%, 18% do salário dos juízes, políticos, etc. É uma coisa estranha, né? Então, o verdadeiro socialismo, que vai lá atrás, voltando a Aristóteles, os nossos filósofos gregos, voltando aos grandes pensadores, é a distribuição igualitária de riqueza para a sociedade, e não para os políticos, né? Mas nós estamos aqui para discutir isso. Então, e trabalhadores, que é a força do sindicalismo, né? Aí a gente vê o seguinte, são nomes falsos que utilizaram para uma propaganda falsa, para uma mídia falsa. E com isso eles dominaram o povo. Porque o povo não sabe nada, só sabe o que o sistema midiático deles informava, que era uma coisa só. Deutschland Überall, subindo o fanismo deles, fazendo aquela coisa toda totalitária. Esse é o regime totalitário. Quando você chama um sujeito de nazista, para chamar ele de nazista, você tem que dizer que ele propõe a ditadura, que ele propõe o totalitarismo. Se ele não propõe isso, ele não pode ser nazista. Esse é o conceito político. Próximo. O partido da direita. A direita é filha aqui do liberalismo, né? Ele propõe as mesmas coisas, quase um pouquinho modificadas. A liberdade econômica, os direitos individuais são preservados e a pauta social é conservadora, quer dizer, ele não quer fazer mudanças em muitas coisas sociais, né? Não quer aceitar muito o problema do gênero, a questão do gênero, a questão das minorias, né? Ele é mais conservador aqui, mas lá em cima ele é capitalista e liberal. Vocês estão entendendo aí que eu estou falando? Que eu estou preocupado. Estou preocupado com vocês. A aula, está entendendo, querido? Obrigado. Próximo. A esquerda. A esquerda é filha do socialismo. Aliás, vocês sabem como começou o nome esquerda e direita? Não? Na Revolução Francesa, quando caiu Luís XVI, 1700 e glorioso ano de 1789, glorioso ano de 1700, caiu Luís XVI, com a queda da Bastilha, aí formaram a Assembleia Geral, que substituía o rei. Implantaram a primeira república. Né? Então, o que aconteceu? Na Assembleia Geral era um anfiteatro assim, com degraus que a gente vai subindo, sabe? Esses que tem escada assim, lá em cima, fica a pessoa lá em cima, aqui embaixo, e aqui fica a mesa. Nessa Assembleia Geral, os que ficavam à esquerda defendiam as reformas de Luís XVI, contra Luís XVI, combatiam a monarquia, os que ficavam à esquerda. Eram os jacobinos. Porque eles se reuniam num mosteiro dominicano, se não me engano, e tomaram o nome de jacobino. Esses queriam preservar muitos interesses burgueses da época, dos burgueses. E o que ficavam à esquerda eram os que defendiam as reformas positivas contra Luís XVI, contra a monarquia. Então, esses foram chamados conservadores, que mantinham, de alguma maneira, queriam manter determinados privilégios, herdeiros da monarquia, e esses foram chamados progressistas, que queriam reformar esses privilégios. Então, lá atrás é que passou a direita e esquerda. Lá atrás. Mas esse nome direita e esquerda não é um nome fixo, não, porque tem muitas variantes, tem muitas tendências. Não pode lacrar aqui direita, aqui a esquerda, não existe isso. São muitos efeitos políticos. Só essas pautas aqui já mostram a complexidade da atividade política, muitas pautas. Quer dizer, o que adota um, o que adota outro, não é?
Então, mas isso faz parte da cultura. Infelizmente, faz parte da cultura. Então, aqui está a esquerda, que é filha do socialismo, ela restringe a economia é do Estado, ela quer estatizar, e isso é mal para nós, para o progresso, vocês sabem, que a livre concorrência é o melhor caminho para nós. Ela limita muitos direitos individuais, ela quer combater a propriedade privada, né? Tem invasões de terra, ela limita liberdades, e a pauta social é a progressista, aqui na pauta de gênero é progressista, mas aqui é um sistema herdeiro lá da esquerda francesa da Revolução. Próximo. Agora nós vimos lá que ficava um meio termo centro-esquerda e centro-direita. Vocês viram lá, né? No gráfico de novo. Então, centro-direita é um pouco atenuada a direita, né? A economia fica privatizada, o trabalho também, a liberdade individual, a propriedade, mas a pauta de costumes social é pouco trabalhada. Também a pauta ambiental aqui é pouco trabalhada. Pauta de cultura, de ciência é muito pouco trabalhada aqui, né? E o centro-esquerda, economia estatizada, está aqui, ó. Aqui a pauta social é negativa e ali em cima a pauta social é positiva, é o trabalho. Aqui no centro-esquerda, a estatização, o trabalho, estatização da economia, o trabalho, proteção independente, de qualificação, quer dizer, pega um pouco, não vai muito para a meritocracia, vai mais pelos interesses, né, de qualificação. A liberdade individual tem alguma restrição, e a propriedade também são limitadas. Então, e a pauta social é positiva, né? Então, isso são variantes, né, mas não são coisas fixas, né, porque isso transita. No Brasil, nós não temos partidos que são, eu diria, são coerentes com as suas propostas, entende? Com as suas pautas. Ele ora vota a favor de uma pauta social, ora vota a favor, contra a pauta social, porque é um sistema, como eu disse, que transita em cima do poder hoje. Não é do interesse social, basicamente. É a gestão, é o poder. Por isso que tem até corrupção, né? Negócio de pagar, comprar votos, são coisas incríveis, né? Que na ciência política isso é um absurdo, não é? Próximo. Então, o centro, que está no meio, é uma balança, equilibra os direitos da direita e a pauta da esquerda e a pauta da direita, equilibrada aqui. Eu queria fazer uma observação para vocês, interessante também, que nos países mais avançados, nós temos o regime parlamentarista, não é? Eu gosto sempre de falar isso. O regime parlamentarista é o seguinte: o povo elege os parlamentares, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Esses parlamentares é que elegem o primeiro-ministro. O povo não elege presidente nem nada. O primeiro-ministro é o ato executivo deles, a execução deles, né? Poder executivo. Quando o primeiro-ministro tem algum problema, sai, então entra um presidente, mas o presidente lá é temporário, ele não ocupa o estado de primeiro-ministro de uma forma mais alongada. Por que isso? Porque se o primeiro-ministro erra, ou cria pautas, ou trabalha contra o legislativo não aceita o que ele faz, ele é deposto, ele tem um voto de desconfiança. Depois do voto de desconfiança, segundo, ele depõe, dissolve o parlamento e todos eles são votados outra vez. Tem eleições gerais para deputado, senador, tudo vota do zero. Então, é um regime tão interessante que evita um poder, eu diria, superior, único, de um presidente, porque ele tem que fazer a coalizão com os diversos partidos para poder apoiá-lo. É o parlamentarismo. Nós já tivemos o parlamentarismo no Brasil, vocês sabem? Sabe quem foi o regime parlamentarista? Dom Pedro II.
Aliás, foi um governo muito bom, salvando o problema que ele teve, a pressão contra a parte escravocrata, que ele foi leniente, mas foi um regime bom. Então nós tivemos parlamentarismo, tinha deputados, Câmara Baixa, Senado, Câmara Alta, e ele era o primeiro-ministro. Quer dizer, os projetos vinham para ele, sancionava ou não, emendava ou não. Quando havia um grande problema entre eles, ele entrava com o poder moderador. Aí ele saía da função de primeiro-ministro e assumia o poder imperador que a própria Constituição do Império lhe atribuía. Mas nós tivemos isso. O regime parlamentarista é bom, porque é o legislativo que vai eleger o presidente. E o presidente tem que andar de acordo com o legislativo. Se ele não andar, voto de desconfiança 1, voto de desconfiança 2, dissolução, todo mundo é refeito. Quer falar alguma coisa? Não. Bem, vamos andando. Bem, nós estamos chegando ao fim da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? Aí, Marquinhos, gostou? Vocês aprenderam hoje ciência política? Quer dizer, não foi aquilo que as pessoas disseram: professor, o senhor vai entrar na política, o senhor vai se arriscar, centro espírita. Teve um até que disse: você não divulga isso não, que aqui no Frei Luís não pode falar de política, você vai comprometer a gente. Falei: mas você não entende bem o que eu vou fazer, como é que você pode achar que... Eu tenho a inspiração dos espíritos que trabalham comigo também, isso é uma facilidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado e vamos chegar à conclusão final, né? Eu quero que vocês me acompanhem também. A política, ao deixar de praticar os valores éticos lá atrás, em razão dos interesses de partido, ou mesmo pessoais do indivíduo, afastou-se da ética do bem, que consigna o sentimento de querer para o próximo aquilo que queiramos para nós. Essa é a ética do bem. Eu quero para você, Luiz, o que eu quero para você é o que eu quero para mim. Enfim, a ética do bem. Para nós, para as nossas famílias, nossos amigos, para a sociedade, enfim. Então ela se afastou desse princípio ético, e aí começou a dançar. Os juízos de valores éticos, os quais necessariamente deveriam ser praticados, encontram-se no que pode-se dizer os ensinamentos e máximas morais a nós trazidos por Jesus. Então Jesus nos deu o caminho ético, porque o Espiritismo adota Jesus pela filosofia dele, pelos ensinamentos morais. Queria que vocês entendessem isso. Allan Kardec, quando faz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: aqui eu não vou tratar dos atos do dia a dia da vida de Jesus, sua parentela, o que ele fez. Não vou tratar dos milagres, não interessa milagre. Andar em cima da água, isso não interessa. Não vou tomar as palavras dele, fora disso, para não formar dogmas que a igreja construiu. Enfim, eu vou tratar das máximas morais dele, que são comuns a todas as religiões. São máximas morais. Não fazem parte da religião. É aí que está assentado o Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião. Pô, fizeram dele uma religião, mas ele não é. Ele é uma filosofia de efeitos morais. E a base dele moral é o Jesus. É a moral de Jesus. Que Deus me ajude nisso, para vocês entenderem. Nós somos libertários, porque quando nós sabemos que temos a moral de Jesus a seguir, nós não precisamos fazer liturgia, cultos exteriores, enfim, toda uma série de práticas, usar determinados símbolos religiosos no cordão. Não precisamos nada disso, não precisamos ter altar, não precisamos ter burro, não precisamos nada, precisamos praticar o bem, que é isso que ele propõe. E o bem maior, vocês sabem,
que é a caridade. A caridade material que vocês viram aqui hoje no vídeo. E a caridade espiritual, essa daqui, uma delas, é ensinar as pessoas. Os juízos de valores éticos, os quais necessariamente deveriam ser praticados, encontram-se no que se pode dizer os ensinamentos e máximas morais a nós trazidas por Jesus. Então vamos lá. Primeiro, Mateus 8,12. Fazei aos homens tudo o que desejarias que vos façam. Se eu quero ser feliz, o fulano também tem que ser feliz. Se eu quero ter saúde, eu gostaria que ele tivesse saúde. Se eu quero ter um emprego, eu gostaria que ele tivesse um emprego. Então eu trato ele como eu gostaria de ser tratado. Quer dizer, o meu dever é tratar ele bem como eu gostaria de ser tratado. É um dever que Jesus ensina. Ou seja, reciprocidade de direitos e de deveres. Segundo, tratai os homens de maneira que quererias que eles vos tratem. Mesma coisa. Lucas também fala da igualdade. E o último, não saiba a vossa mão esquerda o que dai à direita. Mateus 6,3. É o anonimato. É a realização do bem, é um dever. É um dever. Fazer a caridade é um dever para com Deus. Temos que entender isso. Não é só um ato de misericórdia, de piedade, de compaixão que vai me emocionar. É um ato racional. Eu tenho o dever de fazer bem ao próximo, porque esse é um compromisso que eu tenho com a justiça divina. A 10ª lei divina é justiça, amor e caridade, lá do nosso livro dos Espíritos, as leis morais. Então ela mostra, justiça é praticar o amor, quer dizer, e praticar a caridade. A caridade é um ato de amor. Então, a caridade não é as pessoas... Eu vou fazer a caridade como se estivesse fazendo assim sei lá, alguma coisa que deixa ela bem, né? Também eu acho que deixa bem. Mas a caridade é mais, é um dever. Como um dever, ele é extramuros, ele transpõe o centro espírita. Ele vai para fora, para o mundo. Quando a gente acorda de manhã, já começa a cumprimentar lá o porteiro do prédio, sendo educado, ajudando Quem conhece o guardador de rua? Quem conhece o gari? Quem conhece o vigilante de rua? Ninguém. São invisíveis? Não. Para mim, são visíveis. Todos são visíveis. Todos. Então, eu vou cumprimentar o guardador, vou cumprimentar o vigilante. Se você precisa de alguma coisa, se puder ajudar, ajuda. Essa é a caridade, que é um ato constante da nossa essência, ele vai fazer parte do nosso comportamento pessoal. Não é um ato exterior. É nós vivendo esse sentimento na prática. O amor, da sua prática, é a caridade. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que está à direita, é a realização do bem, é um dever, e o cumprimento do dever nega a sua divulgação, não tem que divulgar que fez. Tem mais alguma coisa? Acho que terminou, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido, saindo daqui com novos conhecimentos de política, ciência política, né? Como deve ser estruturada a política de um país. E na próxima aula só vai ser agora em março, porque fevereiro tem o carnaval, é o último sábado de março. Eu vou falar o módulo, o bloco 2. A sessão 2. Hoje foi a sessão 1, política, e o outro vai ser a sessão 2, espiritismo. E nós vamos ver o que o espiritismo tem com a política e o que o espiritismo não tem com a política. Mas sempre nesse nível de ciência política. Ciência política. Não é a casa espírita que vai ser palanque para ninguém. Aqui não é palanque para ninguém. Aqui é moral. Entendam bem isso. Espiritismo é uma filosofia de... O nosso problema é moral. Todo espiritismo gira em torno da moral.
Quando a moral for mais elevada, nós teremos leis mais brandas, teremos menos deveres obrigatórios, a não ser os principais, e quando a moral for mais branda, nós vamos conviver numa justiça social tão preconizada pela política, mas ser uma justiça social natural, que vai sair da nossa colaboração, da nossa fraternidade, da nossa ajuda. Como eu falei, se o guardador, se o gari está ali, a gente sabe que ele existe, que a gente precisa dele, que ele é igual a gente, só que a função dele é diferente. Eu sempre disse que entre amar um gari e amar um político, eu fico com o gari, que o gari é mais útil para a sociedade, o político não é. Então, era isso que nós queríamos passar para vocês. O Espiritismo tem esse fundamento moral, tem essa coluna moral, e ele gira a moral. Ele gira a moral. O problema dele é um problema moral, não é um problema político. Mas a moral dele vai fazer uma boa política, como nós vimos aí nos gregos. Entenderam? Essa é a conexão que ele vai ter. Bem, eu vou terminar a aula, agradeço a todos vocês e vou fazer a prece de encerramento. Alguém quer fazer alguma pergunta antes? Não? Ninguém não? Ninguém ficou com dúvida não? Lá atrás? Alguma dúvida? Aqui? Luiz, não? Dúvida, querida? Ficou com dúvida aí? Não? Não, tá bom. Espero que vocês também aí na rede, né, no remoto, também tenham ficado esclarecidos, né? E eu conto com vocês nessa função de divulgador espírita. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade e o privilégio de podermos servir a vossa causa através desses ensinamentos e desses juízos de valores, todos eles contidos, estritamente contidos na doutrina espírita. O que houve foi um movimento muito bonito de conscientização das pessoas sobre o Estado ideal, sobre o governo ideal, sobre a política ideal. Que o Brasil, de acordo com a doutrina, possa ter encarnação de novas lideranças, de espíritos mais elevados moralmente e que, através da sua moral, contagiem tantos outros e modifiquem tantos outros, porque quando nós aceitarmos os nossos direitos e os nossos deveres, os direitos de sermos tratados como os outros nos tratam e o dever de tratar os outros como eles nos tratam, nessa reciprocidade de direitos e deveres, da mesma maneira, a vida na Terra não terá mais lutas, não terá mais guerras, não terá mais intrigas, será uma vida planetária igual aos planetas mais avançados que existem, porque há vida extraterrestre em muitos milhares de planetas, muitos milhares de planetas há vida terrestre, ou quiçá milhões. Essa vida que é a razão, a inteligência, que é comum a todos os seres criados por Deus mesmo, os extraterrestres. Então, o nosso sentimento de gratidão, Senhor esteja conosco, nos abençoe e nos dê força. Em nome de Jesus, pela graça de Deus onipotente, encerramos a nossa aula de hoje.